Conforme falei no vídeo anterior, e se você pudesse viajar no tempo, o espetáculo Verdades Convenientes, que eu estreiei em abril de 2014 e já fiz cerca de 1.500 apresentações em mais de 300 escolas. Se ainda não assistiu o vídeo anterior, clique aí no link. O espetáculo conclui com a seguinte mensagem. Hoje, nós vimos que os valores são eternos, eles moram dentro da gente. Todos nós, com o nosso poder de agir somado à nossa responsabilidade, é o que constrói a nossa liberdade, agindo com simplicidade, buscando orientação quando a gente precisa, e a gente sempre precisa de orientação. Se a gente fizer isso, a tendência é a nossa vida ter muito mais sentido, muito mais graça e muito mais significado. E para o objetivo do vídeo de hoje é o suficiente. Não vou ficar aqui dando mais spoiler, que eu já dei no vídeo anterior, já é o suficiente. Nesse vídeo eu decidi usar o meu poder de agir com o máximo de responsabilidade possível para falar o seguinte: o que será que o autor, que no caso sou eu mesmo, quis dizer com o poder de agir com responsabilidade igual à liberdade? Vamos refletir um pouco a respeito disso. Seja bem-vindo ao canal Daniel Salsa, humor, filosofia, o que eu mais eu quiser, o canal é meu mesmo, em medidas exatas, humanas e aleatórias. Se você por acaso está existindo, então esse assunto te interessa. No episódio de hoje, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Em um determinado momento do Verdades Convenientes, eu faço a seguinte interação com o público. Quem aqui já ouviu falar de uma frase muito inteligente, muito profunda, de um autor desconhecido que diz assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser? Você que está assistindo esse vídeo, com certeza já ouviu essa frase, e é bem provável que já tenha falado a frase. É uma das correntes de pensamento mais forte aos 14 anos de idade. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e na sequência, eu ainda me dirijo para algumas pessoas da plateia e começo a perguntar: quando você ouve a palavra liberdade, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Já perguntei isso para milhares e milhares de pessoas, e as 3 respostas que eu mais ouvi na vida foram: 1. Não sei. Um comentário para quem responde que não sabe o que é liberdade, ou seja, provavelmente essa pessoa nem saiba diferenciar liberdade e ausência de liberdade. Se eu desse 120 quilos de liberdade para ela, ou 2.000 litros, ou 333 metros de liberdade, ela muito provavelmente não teria a menor ideia do que fazer com essa tal liberdade, a não ser cantar junto com o sol para contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? 2. Ser livre. Um outro comentário rápido para quem responde liberdade é ser livre. Essa resposta é poética. Liberdade é ser livre. Como é que não tinham pensado nisso antes? Porque essa pessoa não estava lá na Revolução Francesa, todos gritariam juntos: liberdade é ser livre, igualdade é ser igual, fraternidade é ser fraterno, e o pleonasmo é a última moda em Paris. Mas a resposta campeã, que é a resposta que vamos estudar melhor hoje, é fazer o que eu quiser. O famoso a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então vamos investigar essa tal liberdade, como nos indagou o grande pensador Alexandre, não Alexandre o Grande, sim Alexandre o Pires. O que vamos fazer com essa tal liberdade? Seria a liberdade fazer o que eu quiser, ou seja, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, ou seria a liberdade, como disse Daniel Salsa em Verdades Convenientes, o poder de agir com responsabilidade? Vamos nos esforçar para chegar a uma resposta plausível. Peço aplausos para o plausível, pois a vida sem pleonasmos não tem a mesma graça. Se não chegarmos a uma resposta plausível, chegaremos a uma resposta razoável. Bom, vou usar minha própria reflexão para chegar lá. Não quero opinião nem de Sócrates, nem de Platão, nem de Sócrates, nem de Casagrande, nem do Caio Ribeiro, e nem do Alexandre Pires, e nem do Mário Sérgio Cortella, e nem do Leandro Canal, e nem do craque Neto. E por quê? Porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A única opinião que importa mesmo é do autor do espetáculo Verdades Inconvenientes, que sou eu mesmo. Vamos lá. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. O que poderíamos falar para defender essa ideia? A única coisa que me vem à cabeça agora é a ideia de que ela transmite em si mesma. Fazer o que quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e não ter que dar satisfação para ninguém. Deu na telha, a pessoa faz, sem culpa, sem remorso e sem arrependimento. Just do it. Parece uma ideia legal. Mas vamos fazer umas observações a respeito, pois como diria o grande pensador grego Sócrates, uma vida não examinada não merece ser vivida. Eu sei, eu disse que não ia usar a opinião do Sócrates, só que isso não é uma opinião, isso é uma sabedoria. E outra, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se eu quiser voltar atrás, eu volto. Mas vamos lá. Vamos imaginar 3 situações hipotéticas onde essa ideia, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, pode ser aplicada. Hipótese 1, uma pessoa aleatória qualquer precisa fazer uma cirurgia de desvio de septo. De repente ela está no centro cirúrgico, toma anestesia, sua vista fica turva e apaga. Quando acorda, percebe que o médico trocou os braços dela pelas pernas dela. E ainda de forma invertida. 3 segundos para você empaticamente se imaginar nessa situação. Então, pessoa pós-moderna do século XXI, viciada em curtidas, comentários e compartilhamentos, você provavelmente falaria: doutor, como assim? Onde você está com a cabeça? Por que você fez isso? E ele tranquilamente, fazendo movimentos com as sobrancelhas definitivamente definitivas, respondesse para você: porque a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser.
Hipótese 2. A pessoa hipotética guarda dinheiro 23 anos para levar a família toda para Disney World. Aquela alegria, dá uma dormidinha no avião e quando acorda, descobre que o avião pousou no Suriname. A pessoa corre desesperada para falar com o comandante. Todo mundo revoltado no avião, querendo entender se foi pane, se foi mau tempo. De repente, o piloto fala. Olá, aqui quem fala é o comandante hipotético e só uma informação importante. Esse voo a princípio iria para Orlando, mas eu resolvi pousar no Suriname. E por que eu fiz isso? Porque a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. E a terceira situação hipotética, que é muito pior que as outras duas anteriores, imagina que você vá a um restaurante e pede uma Coca-Cola. E o garçom, ao invés disso, traz um refrigerante bem parecido com a Coca. O mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma cor, quase o mesmo nome, só que não é Coca. É um refrigerante falso chamado Coca-Cola Zero. Quando o cliente for reclamar, você já até sabe a resposta do garçom, né? Como assim você trouxe uma Coca-Cola Zero? E o garçom, porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. No, God! Eu poderia ficar aqui eternamente compartilhando infinitas situações hipotéticas, mas acredito que você entendeu o espírito da coisa, né? Você ainda acha que existe a possibilidade de que liberdade seja simplesmente a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser? É quase isso. A vida é nossa e a gente faz o que quiser, desde que, e é nesse desde que mora a verdade inconveniente, a pessoa arque com todas as consequências. Então, nós, no fundo, sabemos que quando a pessoa diz que a liberdade é fazer o que quiser, o que ela realmente está querendo dizer é que ela não quer arcar com as possíveis consequências indesejáveis daquilo que ela fez. Resumidamente, ela quer evacuar e não quer limpar. Mais do que isso, ela quer evacuar e quer que um outro alguém limpe. E muitos ainda querem ser amados por isso. É só o meu jeito de ser, evacuar sem me importar com ninguém. Vamos então examinar a afirmação do autor aqui estudado, Daniel Salsa. O poder de agir com responsabilidade é igual à liberdade. O que podemos deduzir do que o autor quis dizer? Podemos deduzir várias coisas, mas aqui temos uma imensa vantagem porque não precisamos deduzir nada. E por quê? Porque o autor sou eu e eu sei exatamente o que eu quis dizer com isso e vou revelar agora. Vamos ver se vai aparecer um ser vivente para discordar de mim. A liberdade, ela é o resultado da combinação inteligente entre o nosso poder de agir com o nosso juízo. Mas poderia surgir um que diria, mas então isso não é liberdade total. Liberdade é liberdade, é fazer sem pensar, sem se preocupar com o outro, sem se importar com as consequências. E eu refuto essa objeção dizendo, é que nem o caso da Coca-Cola Zero. Isso é uma coisa muito parecida com a liberdade, mas não é liberdade. Por quê? Porque o primeiro desafio da liberdade é manter a liberdade livre. É meio bugado, né? Eu vou repetir. O primeiro desafio da liberdade é manter a liberdade livre. Por exemplo, imagina que você está no ônibus e entra um cara com 2 metros de altura, 2 metros de costas, 2 metros de bíceps, 2 metros de antebraço, com uma camiseta agarradinha delineando seu tórax e a barriga tanquinho estampada, professor de jiu-jitsu. Com aquelas orelhas de couve-flor e tudo, e senta no banco da sua frente, e você, no uso de todo o seu ímpeto da vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, desce um belo de um telefone naquelas estranhas orelhas. Foi uma atitude livre? Foi. Teve juízo? Não. Além de tudo, as consequências já não pertencem mais ao agente do telefone. Já está no critério do telefonado. Então a liberdade comprometeu a liberdade. E assim as pessoas fazem quando utilizam sua liberdade para atingir a liberdade do outro. Deve ser uma situação parecida com essa que nasceu a famosa frase, a sua liberdade termina onde começa a do outro. Mas além disso, o que o autor quis dizer foi o seguinte, eu tenho certeza absoluta que ele quis dizer isso, eu não estou interpretando. Para facilitar a visualização, quero que você relembre a professora mais chata, ou o professor mais chato que você já teve na vida, que exigia todos a fazerem as coisas daquele único jeito certo. Mas tem outra professora, pior que essa, é aquela que aparecia com uma folha sulfite em branco e dizia, hoje é aula de desenho e o desenho é livre, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E eu nunca tinha a menor ideia do que desenhar. Quando eu era criança e fazia aquelas brincadeiras de subir no batente da porta, se a porta fosse muito estreita, a brincadeira dá certo? Não. O batente estreito é que nem a professora chata. Se a porta fosse larga, ia dar certo? Os pés e as mãos não iriam nem alcançar o batente. Professora do desenho livre. Então os batentes precisam ficar a uma distância adequada para que eu possa subir, crescer, me desenvolver, evoluir
porque os batentes na distância adequada são limites saudáveis. A nossa capacidade de escalar o batente é o poder de agir. A distância entre os batentes é a responsabilidade. A combinação dos dois juntos te dão a liberdade de você subir para onde você quiser. Os limites saudáveis existem para que a gente cresça, suba, evolua. Foi exatamente isso que o autor quis dizer com o poder de agir com responsabilidade é igual a liberdade. Até um próximo vídeo. Hasta la vista, baby. Namastê. Let it go, let it go. Tchau. Que a força esteja com você.